Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje você vai conhecer uma arte tão antiga que nasceu antes mesmo de existir a palavra arte marcial, e tão moderna que ressurge hoje como uma das formas mais completas de combate já criadas pelo ser humano. Você vai entrar na história esquecida do Shōbo, o combate com as mãos, a luta híbrida ancestral que unia golpes, chutes, agarramentos e projeções muito antes do MMA existir. Uma arte criada na China antiga, que atravessou eras, dinastias, guerras, proibições e renascimentos. Uma arte perdida e reencontrada. Prepare-se. O que você verá agora não é apenas uma linha do tempo. É a reconstrução de uma forma de combate que moldou guerreiros, soldados e lutadores por mais de 2000 anos. E que agora, mais uma vez, retorna para o mundo moderno em busca de resgatar o espírito da luta total. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Imagine a China há milhares de anos. Territórios vastos, clãs em disputa, cidades-estados que surgiam e desapareciam, guerras que duravam gerações. A sobrevivência não dependia de armas sofisticadas. Dependia do corpo. Dependia das mãos. Antes que o Kung Fu florescesse, antes que os estilos de punho e perna ganhassem seus nomes, antes que a palavra arte marcial fosse concebida, havia um termo simples, direto, brutal. Shōbo, luta de mãos. Era o combate primitivo do povo chinês, mas também era o treinamento formal dos guerreiros. Não era acrobático, não era ritualístico, não era teatral. Era funcional. Um sistema criado para derrubar, projetar, golpear, dominar, controlar e sobreviver. Nos primeiros registros, ainda na antiguidade, possivelmente já na dinastia Shang, encontramos referências à prática ancestral deste combate. Mas é na dinastia Qin, a mesma que unificou a China sob Qin Shi Huang, o primeiro imperador, que o Shōbo aparece claramente descrito nos textos. Naquela época, o Shōbo era uma atividade fundamental para soldados e guardas imperiais. Eles precisavam dominar 4 pilares essenciais. Os golpes com as mãos, diretos, secos, objetivos. Os chutes, rápidos e mortais na guerra. O controle das articulações, torções, agarramentos, estrangulamentos. Shuai, as projeções, quedas e arremessos, herdadas do combate tradicional que mais tarde se tornaria o Shuai Jiao. Esses 4 elementos não eram estudados separadamente. Eles formavam uma única teia, um só sistema, um só corpo tático. O combatente de Shōbo deveria ser capaz de lutar em todas as distâncias, curta, média e longa. Ele precisava saber golpear como um boxeador, chutar como um lutador de sanda, agarrar como um praticante de Chin Na e derrubar como um mestre de wrestling chinês. Mas, acima de tudo, precisava vencer, porque a luta decidia vidas. Durante a dinastia Han, o Shōbo ganhou outros nomes. Em algumas regiões, era chamado de Bian. Séculos depois, durante a dinastia Tang, também recebeu o nome de Tiao-Ji, uma forma de combate que misturava força, técnica e duelo físico ritualizado, um precursor direto das lutas tradicionais da China. Mas apesar dos nomes mudarem, a essência permanecia. O Shōbo continuava sendo a forma padrão de combate corpo a corpo entre guerreiros chineses. E aqui vem um ponto fascinante. Se você olhar para a história do Kung Fu como um todo, desde estilos do norte com seus chutes altos e longos, até estilos do sul com suas raízes firmes, punhos curtos e explosivos, encontrará traços antigos do Shōbo por toda parte. Por quê? Porque o Shōbo foi a semente, a base, o tronco que alimentou centenas de estilos posteriores. Antes de existir Wing Chun, Hungar, Baguazhang, tanto faz o estilo, a luta fundamental era o Shōbo. Era a matriz original. Os golpes com as mãos. Os praticantes treinavam socos diretos, socos circulares, golpes de palma, golpes de antebraço, cotoveladas e punhos curtos em curta distância. Nada disso era padronizado como nas escolas tradicionais de hoje. Era simples. Era bruto. Era eficaz. Os soldados treinavam para atingir pontos sensíveis: mandíbula, têmporas, nariz, garganta, costelas, plexo solar. A filosofia era clara: golpeie para quebrar a estrutura do adversário. Os chutes. O Shōbo utilizava chutes médios e baixos, pois eram mais seguros e mais úteis em ambientes de batalha. Terrenos irregulares, lama, armaduras, tudo isso tornava os chutes altos pouco práticos. Os chutes incluíam chute frontal, chute lateral, chute baixo na coxa, pisões e chutes interrompendo o avanço do inimigo. Ainda hoje, muitos estilos chineses mantêm esses chutes. Mas o Shōbo os aplicava com pura funcionalidade: abrir espaço, quebrar ritmo, ferir o inimigo, impedir avanço ou criar abertura para projetar. O controle articular. Em Shōbo, segurar não era apenas segurar.
Era dominar, torções de punho, chaves de braço, pressão em articulações, estrangulamentos, controles de ombro e manipulação de dedos. Esse aspecto, o Na, era muito usado pelos guardas imperiais. No campo de batalha, capturar um inimigo vivo podia valer mais do que matá-lo. Em patrulhas, prender sem matar era essencial. E no combate civil, dominar o oponente era tão importante quanto vencê-lo. Shuai, as projeções. Aqui é onde o Shoubo se conecta profundamente com o Shuai Jiao, a arte de quedas mais antiga da China. Os movimentos incluíam projeções de quadril, derrubadas de perna, varridas, levantamentos, quedas circulares, quedas explosivas e arremessos de ombro. E, ao contrário de muitas artes tradicionais atuais, o Shoubo não separava o grappling do ataque. Ele unia tudo: golpe, agarrar, projetar, controlar. Ou projetar, cair junto, golpear no solo, dominar. Ou golpear, derrubar, finalizar. Era MMA antes de existir MMA. Era Jiu-Jitsu mais Muay Thai mais Wrestling mais Sanda mais Kung Fu, antes desses nomes existirem. Entre as dinastias Qin e Song, o Shoubo evoluiu continuamente. E durante todo esse período, aproximadamente 1500 anos, ele foi a prática de combate corporal mais importante da China. Em festivais populares, guerreiros se enfrentavam em arenas improvisadas. Em vilas, jovens eram treinados desde cedo para defender suas famílias. Nos exércitos, soldados absorviam Shoubo como base antes de treinar armas. Era uma prática cultural, militar e até espiritual. O corpo era a primeira arma, e o Shoubo era o manual dessa arma. Mas então, tudo mudou. Quando os mongóis tomaram a China e iniciaram a dinastia Yuan, eles temeram as revoltas internas. Temeram que os chineses, conhecidos pela disciplina militar e pela capacidade de organização, se levantassem contra seus novos governantes. E por isso, uma decisão foi tomada. As práticas de combate completo, que combinavam golpes e projeções, foram proibidas. Era arriscado permitir que o povo tivesse acesso a técnicas tão perigosas e tão completas. Artes mutiladas eram menos perigosas do que artes completas. Assim, o Shuai se isolou e se transformou no Shuai Jiao, focado apenas em quedas. O Ta e o Ti se tornaram escolas de boxe e chutes, que mais tarde se ramificariam em inúmeros estilos de Kung Fu. O Na virou uma subdisciplina isolada dentro de muitos estilos. E o Shoubo desapareceu como nome, como identidade, como sistema completo. O que antes era um só tronco se fragmentou em galhos separados. Golpes para um lado, projeções para outro, agarramentos para outro, chutes para outro. O combate integral chinês foi dividido. E assim, o Shoubo se perdeu. Por séculos, o nome Shoubo quase não apareceu mais em registros. O que restava eram ecos, práticas similares, técnicas remanescentes, tradições fragmentadas. Mas o nome, a identidade, a arte, haviam desaparecido. E assim permanecem por centenas de anos. Adormecidas, esquecidas, soterradas sob dinastias, guerras e mudanças culturais. Até que, no século 20 e 21, estudiosos, mestres e organizações começaram a revisitar registros históricos antigos. Descobriram referências diretas ao Shoubo nas dinastias Qin, Han, Tang e Song. Descobriram que esse nome antigo representava um sistema completo. E assim, surgiu a ideia de renascer o Shoubo, não como uma reconstrução teatral, mas como uma arte marcial funcional, moderna, segura e baseada em evidências históricas. Mestres contemporâneos, incluindo nomes como Yuan Zumou, começaram a organizar competições, seminários e sistemas de treinamento focados no que chamaram de Shoubo moderno. A ideia era simples, mas poderosa: reunir novamente os 4 pilares originais: Ta, Ti, Na, Shuai, num único sistema coerente. E assim nasceu o Shoubo moderno. Uma arte híbrida, dinâmica, completa, com golpes mais grappling, com segurança moderna, com regras esportivas, mas com alma ancestral. Hoje, o Shoubo compete com artes híbridas. Ele traz golpes rápidos, chutes precisos, transições ágeis para agarramentos, projeções, finalizações de pressão, estratégias de ritmo, tempo e distância, combinações fluidas, foco na eficiência e filosofia de controle, não destruição. Em Shoubo, o praticante aprende a mudar de distância como quem muda de respiração. Pernas, mãos, clinch, queda, finalização. Tudo natural. Tudo em cadeia. Sem pausa. Sem divisão artificial. Sem limites entre os elementos. É o retorno da luta total, agora adaptada à esportividade. O Shoubo nunca foi apenas técnico. Sempre houve uma filosofia por trás. O equilíbrio, a eficiência, a economia de movimento, a flexibilidade diante do caos. O respeito ao oponente, a busca por neutralizar, não destruir. O guerreiro antigo precisava sobreviver, mas também precisava manter a honra e a disciplina.
O Shoubo refletia isso. E hoje, nas academias que o ensinam, essa filosofia voltou. Treine para ser forte. Treine para ser eficiente. Treine para controlar e não ser controlado. Treine com respeito. Treine com propósito. E claro, existe debate. O Shoubo moderno é uma continuidade direta da arte antiga? Uma reconstrução baseada em registros históricos? Uma reinvenção moderna inspirada no antigo? A resposta é, provavelmente um pouco de tudo. O que importa, porém, é que o Shoubo moderno carrega a filosofia ancestral, a estrutura de combate original, a versatilidade do sistema antigo, a segurança moderna, a praticidade real para defesa pessoal e combate esportivo. Ele é, ao mesmo tempo, tradição e inovação. Ele é o passado e o futuro. Ele é uma ponte entre eras. Ele melhora resistência, força, explosão, resistência mental, velocidade, controle emocional, domínio de distâncias, autoconfiança e estratégia. E, acima de tudo, cria um lutador capaz de se adaptar, de transitar entre mundos, de agir em qualquer situação, como os guerreiros de séculos atrás. O Shoubo não é apenas história. É prática. É vida. É combate. É cultura. É disciplina. É resgate. Shoubo não é apenas um nome resgatado dos pergaminhos. É a essência da luta chinesa, a forma original de combate total. É a arte que unia punhos, pernas, quedas e agarramentos muito antes do MMA ser sonhado. É o sistema que formou soldados, guardas e guerreiros durante 1500 anos. É a arte que caiu no esquecimento. E agora renasce. Conhecer o Shoubo é voltar às origens das artes marciais, entendendo de onde nasce a luta que praticamos hoje. É como voltar ao início, mas com a visão do presente. Se gostou deste vídeo, não esqueça, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar qual arte deseja ver a seguir e compartilhar para que mais pessoas descubram essa arte renascida das sombras. Aqui, a luta é conhecimento. Aqui, o conhecimento vira força. E a força vira história. Nos vemos no próximo vídeo.